queridos irmãos e irmãs, que as nossas floresçam em vossa oração do estudante Rosa Cruz. Aumente meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Irmãs e irmãos, que as sortes floresçam em vossa cruz. Hoje nós vamos, continuando naquele assunto da cura, né? Cura como milagres de cura, feitos por Cristo Jesus. Nós vamos hoje mostrar um exemplo de como se cura a distância. Qual é a técnica que se usa para curar a distância e quais os cuidados que tem que ter nela para que, além de ser eficaz, ela não volta com um choque de retorno, que é o famoso choque de retorno 3 vezes mais potente do que foi. Tá? Outra coisa interessante, para que a cura por distância ocorra, o poder da palavra, a força da palavra tem que ser muito intensa. E, logicamente, quando você fala força da palavra, você não está falando intensidade do grito, não adianta você gritar, não adianta, né? Então, é a força da palavra pronunciada mentalmente. Então, qual o trabalho que tem que se fazer na mente para que o poder da palavra mental seja o suficiente para atingir o objetivo do outro lado, da outra pessoa, no caso da filha, né? A outra coisa interessante é sobre essas 3 qualidades fundamentais: a fé, né, a humildade e a devoção. Quer dizer, o que tem a ver isso com o paciente em relação ao processo de cura no qual ele está sendo submetido, né? Aí a gente sempre faz aquela recapitulação com mais alguns exemplos que serão dados para cada uma dos tipos de cura que acontece, e todos esses a gente busca, logicamente, e sempre na Bíblia, porque a Bíblia foi dada para nós, todos nós, por uma classe de anjos chamada Anjo Destino, que estão acima de todos os erros, dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Então é usada a Bíblia justamente por isso, ela é infalível, por mais que as pessoas achem que ela é manipulada, não sei o quê, a Rosa Cruz, a Fraternidade Rosa Cruz ensina que não, pode nenhuma, por mais manipulação que ela tenha, se você aprender a ler nas entrelinhas, que é o que a Fraternidade Rosa Cruz ensina, ela é o maior tesouro que nós temos hoje para conseguirmos alcançar um elevado estado espiritual. Não existe outra maneira senão através e por meio da Bíblia, por mais que as pessoas falem. Então, às vezes eu digo o seguinte: não adianta você ler todos os livros que você puder. Tá? Bota todo livro que você puder ler, de magia, porque vai te ajudar, no mínimo, na sua elevação espiritual, se você não entender a Bíblia. Para entender a Bíblia não precisa ler a Bíblia, mas é estudar a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia com a chave oculta. E a chave oculta é dada pelas escolas ocultistas, tais como a Rosa Cruz. E como a Bíblia é uma coisa profundamente cristã, você tem que estudar como uma escola oculta cristã. Não adianta nada você estudar a Bíblia por uma escola científica, teológica ou qualquer coisa assim. Não adianta nada, porque ela não tem a chave do Cristo, a chave cristã, que é que faz você entender as entrelinhas, tá? Aí a gente chegou nessas nossas palestras, a gente dividiu em quatro tipos de milagres, tá? Um conjunto que a gente intitulou como alegorias, que na verdade não são milagres, são apenas pequenos mitos que são passados para nós, seres humanos, para que a gente entenda algumas verdades ocultas. E por que tem que ser assim? Porque a nossa mente, que é o meio pelo qual a gente consegue fazer-se entender, nós como espíritos, conseguimos nos fazer entender nos mundos, que a gente chama os mundos inferiores, quais sejam o mundo físico e o mundo do desejo, um pedacinho do mundo do pensamento. A única maneira de fazer entender é através desse veículo mente. Esse veículo mente, ele está incipiente, ele foi o último veículo que nós ganhamos, então ele está no seu estágio mineral. No seu estágio mineral, qualquer veículo no seu estágio mineral, ele só aprende por comparação. E uma das maneiras de comparar e de nos ajudar a entender as verdades ocultas é através dos mitos. Um pequeno mito é uma alegoria, e isso tem bastante na Bíblia. E aqui aí a gente dá um exemplo, né, com toda a palestra, de uma alegoria. Uma das alegorias é a famosa mulher de Ló, ou de Lote, que virou uma estátua de sal quando olhou para trás.
Né? Então, isso é uma alegoria. Ninguém nunca virou e nunca virará uma estátua de sal que jogou para trás. Certo? Então, qual é o ensinamento que está nessa simbologia forte? Nós estávamos na segunda parte da época atlântica, a gente vivia no conforto, se ocupava da matéria, porque naquela época, naquela segunda fase da época atlântica, o objetivo de todos nós era alcançarmos o máximo de materialidade na região química do mundo físico, que é o que nós alcançamos, nós conquistamos essa região química do mundo físico lá na segunda parte da época atlântica, que é alguns bilhões de anos atrás, né? Então, imagina como nós estamos atrasados quando a gente fala isso dessa maneira, né? Então, naquela época a gente vivia do conforto, né? Se fala da matéria, está tudo certinho. Só que a alegoria da mulher de Ló é exatamente no momento em que nós estávamos saindo daquele ponto, estávamos começando a subir em direção a essa época que é a época área, ou seja, a gente estava começando a sair da margem da materialidade para começar a pensar, a conquistar uma outra região, que é a região etérica do mundo físico, que é essa que nós estamos trabalhando, nós estamos buscando hoje, né? Quem está na escola ocultista é esse o objetivo, o objetivo de alcançar isso. Então, o que acontece? Sodoma, na Bíblia, significa justamente o local que era na materialidade, onde você vivia dos prazeres da vida, onde você vivia com o único objetivo de comer, beber, dormir e se divertir. Né? Você não tinha nenhuma pretensão, não tinha nenhuma ocupação de cuidar da sua parte espiritual. Porque naquela época, você tinha que se iniciar no corpo denso. Se iniciar no corpo denso era conquistar a região química do mundo. Aí, a hora que você saiu de Sodoma, você se desligou dos seus interesses materiais. Então, o objetivo era justamente começar a pensar nas coisas espirituais. É da onde começou as necessidades de a gente procurar uma religião, de onde começou a aparecer as escolas esotéricas e todos esses movimentos que ao longo de bilhões de anos aí tenta levar nós, seres humanos, para um patamar diferente desse de pensar só na vida física, né? Então, né, essa passagem justamente no momento em que você sai desse lugar e começa a se desligar dos interesses materiais. E aí, o que aconteceu? Essa mulher de Ló olhou para trás. Quer dizer, ela se estabilizou, mostrando justamente o seguinte, que o caminho é para frente e para cima. O que passou, passou. Não pode ter saudades lá de trás. Ao contrário, o caminho tem que ser para frente e para cima. Né? O olhar de um estudante é sempre olhar para o futuro, não é olhar para o passado. Se você olhar para o passado, você cristaliza. Se você cristaliza, você atrasa. Certo? Então, o que passou, passou. Então, essa simbologia que está lá em Gênesis, nesse capítulo 13 e 19, ele fica direitinho essa alegoria de mostrar para nós, enquanto seres humanos, que o objetivo sempre é para frente e para cima, nunca para trás e nunca parar. O segundo grupo é o grupo de milagres, que você olhando de uma maneira sem muita atenção, parece que contradiz uma lei científica, né? Parece que ele não contradiz uma lei científica, mas o negócio é acontecer naquele momento, né? Tipo, alguém chega lá e pragueja lá o Jeová, no Velho Testamento, e cai um raio lá e mata você tudo, né? Então, cair um raio é uma lei científica. Pô, mas cai um raio, a hora que você chega e pragueja o Jeová, é o azar, né? Mas não é azar, aí tem toda uma simbologia muito forte do momento em que a gente estava vivendo, né? E aqui tem um exemplo que fala sobre isso, que é a questão dos terremotos e raios que aconteceram lá, né, ao filho de Moisés, chamado Coré, né? Então, lá em Números 16, tem essa passagem, né? Que o Coré, que era filho de Moisés, ele começou a achar, né, que eram maiores, tanto o Coré como a turma dele lá, o bandão dele, achando que era maior que Moisés e Arão. E Moisés e Arão eram simplesmente dois seres humanos que estavam muito avançados e que Jeová, como Deus de raça naquela época, escolheu para ajudar a galera, o povão, entre nós, né? Entre os povos estávamos nós, certo? A sair da época atlântica e entrar na época área. Tipo assim, pô, como é que eu faço para sair desse lugar, que é a época atlântica, e entrar para a época área? O que eu tenho que fazer? Que corte eu tenho que construir? Para onde eu tenho que ir? Então, Moisés e Arão eram os guias escolhidos, obviamente porque estavam mais avançados. E o Coré começou a ter inveja dele e começou a trabalhar contra, né?
Aí começaram a fazer, desobedecer o famoso Yahvé lá, o Jeová, que era o Deus de raça, que era o Deus daquela época nossa, o Deus que a gente conhecia, né? Que é o famoso Espírito Santo. Okay? E aí o que aconteceu? Jeová ficou muito bravo e desceu o terremoto e raios, matou eles, mas as pessoas estavam seguindo eles. Os olhos rápidos passando, né? Certo? Não tem conversa. Ok? Não é verdade? Bacana isso, né? Naquela época. Hoje não acontece mais isso, tá? Não deve acontecer. Porque hoje nós estamos na religião do Filho, do Cristo. Né? O cara pensa sobre a religião do Espírito Santo, a religião do Deus de raça, olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, certo? Ninguém falava do perdão dos pecados, ninguém falava do altruísmo, ninguém falava do amor, no sentido. Aliás, ninguém falava nem do amor. O amor que tinha lá era o amor do medo, né? O amor da necessidade. Quer dizer, se eu era bonzinho, tinha tudo. Se eu era malzinho, estava com o inferno. Isso é a época de Jeová, tá? Então, aqui está o exemplo de um milagre em que não contradizia a lei científica, mas cair terremoto e raio, só porque o cara lá em 2050 é para ver de novo o Jeová. Haja azar, né? Mas a gente entende no contexto, né? Estudando o contexto, fica claro. Aí o terceiro conjunto é aquele que diz que parece contradizer a lei científica, né? Então, se você olhar e ler isso na Bíblia, você fala, mas esquisito acontecer, né? Porque as leis científicas não permitiriam que isso acontecesse, né? E aqui está mais um dos exemplos que te dá, que é justamente o exemplo da passagem Salmo, todo mundo ainda fala, por incrível que pareça, porque fala sem pensar, porque eu estou pensando em falar, é o famoso Salmo 23, que muitas pessoas falam e começam a brotar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só faltava falar aleluia, aleluia, aleluia. Não é verdade? Quando se fala nisso, você está dizendo que Deus, nosso Deus, é um grande provedor. Né? Ele é o papai do céu, que te dá tudo o que você precisa, e ele vai te dar o que você sempre vai ser bonzinho. E por você sempre ser bonzinho, você sempre vai merecer tudo que ele te dá. Certo? Eu já bem sentido falando dessa maneira, mas é exatamente assim que as pessoas pensam, por mais que falam que não. Porque para quem é cristão, quem está na religião do Cristo, e quem estuda a Bíblia como fora da missão da cruz, sabe que Salmo 23 não é o Senhor, é meu pastor e nada me faltará, mas sim o quê? Senhor é meu pastor e não me faltará. A diferença entre não e nada é gigante, certo? O fato do Senhor é meu pastor, primeiro que o Senhor é meu pastor, é o Senhor Cristo, é o nosso Salvador e Redentor. Ele é o meu pastor, quer dizer, ele é o cara que me guiará para adentrar na região etérica do mundo físico. Então ele sabe o que preciso e ele está me ajudando a fazer isso, desenvolvendo um corpo específico para aquela região, né? Na terminologia ela chama corpo-alma, certo? Eu tenho certeza que ele é um bom pastor, ou seja, eu tenho certeza absoluta que ele vai me guiar. Eu tenho certeza que não me faltará, ou seja, toda vez que eu pedir ajuda para ele, ele vai me ajudar. Tem diferença do não com nada? Você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, esse Senhor é Jeová. E aí eu estou vivendo na religião de raça. Eu estou vivendo, no mínimo, há 2016 anos atrás. No mínimo, certo? Quando foi o Senhor Cristo inaugurou o Senhor, no mínimo, certo? No mínimo, né? Então, é interessante a gente notar, porque quando você fala dessa maneira, você está falando que você, enquanto ser humano, ainda está na segunda dispensação. Qual é a segunda dispensação? É aquela em que você espera fazer o bem para ganhar mais, e se você fazer o mal, eu mereço ser castigado. Ah, é porque eu tirei pedra na cruz, sai falando aquela famosa do que eu vou falar por aí, certo? Então essa é a segunda dispensação, que é a dispensação jeovística, a dispensação de Jeová, a dispensação do olho por olho idêntico. Está bem atrasado, né? O próprio Cristo veio para substituir essa segunda dispensação, dando a terceira dispensação e a quarta dispensação, que é a dispensação esotérica, que você alcança na escola. Naquela época, o foco era trabalhar na terra, esperar dela melhor alimentação. Então, naquela época de dispensação, a gente entendia Deus como imitador, e era verdade, Deus era imitador mesmo, era Jeová, Deus de raça,
espírito de raça, olho de ouro, dente por dente. Me obedeça, eu te dou tudo. Não me obedeça, está ferrado. Certo? Cadê o perdão dos pecados? Existia para Jeová naquela época, não era para existir. Né? E não era mesmo que a gente precisava mesmo dessa rigidez naquela época, não agora. Então, quando você fala assim, você está se igualando a essa posição evolutiva. Ou seja, você não entendeu nada de Cristo ainda. Certo? Então, olha que você vê, por exemplo, oração para chover, depois oração para parar de chover, oração para ter uma boa colheita, oração para vender a colheita. Está tudo aqui. Na sensação. Certo? Não é para eu me preocupar com essas coisas materiais. Né? O cristão, ele vive falando o seguinte: olha, tudo que eu precisar, eu tenho. Se eu não tenho, é porque não preciso. E se eu tivesse porque eu não preciso, vai me atrapalhar. Bom, certo? Não é? Assim que o cristão deve viver, né? Bom, aí depois desse conjunto, tem um outro conjunto, que é o maior conjunto de todos, que é simplesmente aquele conjunto onde a lei científica no qual opera o milagre, nós ainda não conhecemos. E nós temos que ser humildes o suficiente para dizer que nós não conhecemos mesmo. Porque tem muita lei que a gente não conhece. A gente pensa que conhece, mas não conhece. Por exemplo, às vezes básicas a gente não conhece, como gravitar. Como é que você gravita? Como é que você, com um corpo específico, consegue sair do chão sem ser o super-homem? Ser o super-homem é fácil, certo? Mas se você não é o super-homem, como é que você faz isso? Super-homem você não conhece, mas pode fazer? Pode. Consegue fazer? Consegue. Mas nem todo mundo conhece. Ainda bem que não conhece. Conhecer isso quer patentear, ganhar dinheiro disso, né? As pessoas estão tentando aí, né? Prancha voadora, bota um tipo de assim, né? Botar lá os... Mas não tem muitas leis, né? E uma dessas leis aqui, que nós temos vários exemplos, uma delas é a famosa queda de Jericó, que hoje nós conhecemos essa lei, naquela época a gente não conhecia. Que lei que é essa? Aquela lei que dizia, né, que quando depende do poder da vibração, né, que é hoje bem conhecido, você derruba qualquer coisa. E naquela época lá, o som do chifre do carneiro era a nota-chave das muralhas de Jericó. E quando foi tocada numa intensidade e em um tom específico, botou as muralhas no chão. Né? Hoje em dia a gente já conhece isso, tanto é que quem serviu o exército sabe disso. Quando você vai passar em cima de uma ponte, o capitão lá, o tenente, sei lá, quem está na ordem fala: fora de marcha, certo? Por quê? E o medo de todo mundo marchar e ter a mesma nota-chave da ponte e todo mundo cair no meio da ponte, né? Esse aí, né? Existem pessoas que têm voz o suficiente, uma intensidade suficiente para quebrar cristal. Só entrar na internet lá, volta lá na internet, você vai ver que ele mexe com o cristal. Certo? Então, hoje é uma lei conhecida, mas naquela época não era conhecida, tanto é que, né, os caras que estavam guerreando conseguiu derrubar, fazendo a guerra, acabar com a muralha de Jericó, tocando lá os suas trompas, certo? Isso hoje chama trompa, esse som, tá? Do chifre de carneiro. Agora haja chifre de carneiro para fazer negócio aqui. Deve ter gente pra caramba tocando lá. E alguém falando: toca mais forte, vai força, taca força aí, certo? Para derrubar. Jeová falou que era assim que a gente ia derrubar, então vai. Aí você não derruba com o chifre de carneiro, joga o chifre de carneiro lá, entendeu? Faça qualquer coisa para derrubar. Para derrubar, certo? Está lá aqui em Josué 6:21, está lá toda a história para contar. Aí, o último conjunto que nós estamos estudando, é um conjunto longo, grandão pra caramba, que é os famosos lugares de cura. Os lugares de cura são interessantes porque tem tudo a ver com a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades. E nós estamos estudando aqui uma maneira que você cura não só o corpo, porque curar o corpo, gente, é fácil. Curar o corpo é perigoso. Você fala: nossa, que coisa, e é realmente fácil. Tá? A parte de curar o corpo é fácil. Primeiro porque não existem doenças incuráveis. Não existe. Certo? Curar o corpo é fácil. O difícil é curar a alma e curar o espírito. Certo? E a cura que se fala aqui é justamente a cura do corpo, da alma e do espírito. Certo? Então, o corpo não tem dificuldade nenhuma de curar. Muito simples. O método de cura da Rosa Cruz cura o corpo dos estalar dos dedos. O problema é o paciente querer curar a sua alma e o seu espírito. Vai ser mais difícil. Certo? Mas consegue também, tá?
E aí todo esse trabalho que a gente está estudando aqui é justamente para mostrar como se cura o corpo, alma e espírito. E para isso você tem que entender os componentes básicos do processo de cura, que é o que a fraternidade Rosa Cruz utiliza no seu método de cura, que é o poder do Pai, que é o poder de Deus, isso está em abundância, isso tem de monte, está sobrando, né? O paciente obediente, o curador, que também tem muitos, tá? Existem, graças a Deus, na fraternidade Rosa Cruz existem milhares de curadores, ou seja, de pessoas, como nós aqui, que se capacitaram para serem curadores, né? Ou pessoas que disponibilizam a sua força vital para ser utilizada no processo de cura. O curador na Rosa Cruz não é aquela pessoa que fala, eu sou um curador. Eu sou um curador. Vou curar. Minhas mãos são santificadas. Não é isso, não. Tá? Não tem nada a ver disso. Um curador é uma pessoa simples. Qualquer um de nós aqui que se capacitou para isso. Que estudou, que fez os rituais, que fez os exercícios, que pratica. Certo? Tem um certo ponto que a pessoa chega a ser um curador. Agora, o curador tem bastante. O curador do pai tem bastante. Agora, paciente obediente e receptivo é difícil. Certo? É difícil. Por quê? Porque você imagina o seguinte: as pessoas, elas semeiam e alimentam as suas doenças e enfermidades por vidas a fio. Vidas. Aí ele escolhe nessa vida vir com a possibilidade de ser curado. Possibilidade. Aí quando ele encontra o médico de cura, ele quer ser curado em segundos. Imediatamente. Agora, demorou. Certo? Aí, poxa, ele vai conseguir mesmo. Porque é ele que tem que se desfazer de todas aquelas coisas que ele fez. Que é o quê? Coisas invisíveis aos olhos físicos. E cuja manifestação no corpo dentro, como eu falei, é a parte mais simples. Agora, e as suas emoções? E os seus desejos? E os seus pensamentos? Que são esses as causas raízes das enfermidades e doenças de qualquer um de nós. Quando estoura no corpo físico, já foi. A gente aprende na filosofia Rosa Cruz que as doenças, enquanto elas estão na sua parte mental, na sua parte de desejos, na sua parte emocional, na sua parte de sentimentos, ela é mais fácil de ser curada. Só que ninguém presta atenção nisso, porque só vai prestar atenção quando estoura um tumor, uma ferida, uma dorzinha, alguma coisinha, né? Faz uma coisa diminutiva para ficar mais simples, inclusive, certo? E aí vai atrás de remédio, de médico, se não der certo, atrás de pastor, de padre, de curandeiro, de macumbeiro, de bezedeiro, de qualquer coisa, certo? Vai, despacha para tudo, tá lá, não é verdade? Né? E a gente sabe, na Rosa Cruz, a gente estuda, que o paciente obediente e receptivo é fator fundamental para que as coisas aconteçam. Né? Para facilitar isso, no método Rosa Cruz de cura, nós aprendemos aqui que o curador não é qualquer um, não é qualquer um que cura qualquer um. Né? O curador e o paciente têm que ter uma simpatia. Essa simpatia ela é baseada em posições astrológicas de ambos. E nós sabemos que na filosofia Rosa Cruz, se nós não tomarmos cuidado com isso, um curador que não tem simpatia com o paciente pode simplesmente matar o paciente. E não adianta falar que é inconsciente, não é inconsciente de porcaria nenhuma, é magia dele. Mas eu tinha boa intenção o inferno está cheio. Certo? Então podemos estudar, podemos fazer pelo direito. E não adianta ela fazer e dar errado e falar que não sabia. Existe esse não saber. Né? Se você tem um conhecimento que está à sua mão, você não tem conhecimento e quer ajudar quem, cara? Para ajudar a sua fama, ajudar a ser famoso. Você vai matar o outro. Então, muito cuidado. Então, é uma coisa extremamente delicada e por isso que é tratado com seriedade, vocês imaginam como. Mas os milagres de cura acontecem, demora, graças a Deus. Tá? Carlos, eu me casquei com duas perguntas. Um não e um nada. Um não é determinismo? Eu determinei porque eu já tenho certeza que eu tenho aquilo. Sim, você tem certeza absoluta que quando você precisar, você tem. Sabe? Tá. O nada é quando você fala assim,
Eu quero as coisas tudo em abundância. Tudo a mais do que eu preciso. Que é o que as pessoas mais querem. Gente, você conhece a teoria de Maslow? Maslow é assim. Você dá uma casa para uma pessoa, aí a pessoa quer um carro. Aí você dá uma casa e um carro, aí a pessoa quer 2 carros, porque tem esposa. Aí você tem 2 carros e uma casa, aí falar que a casa é pequena quer um sobrado. Aí você dá um sobrado e 2 carros, aí a pessoa quer uma casa de praia ou casa de campo, depende. Aí você dá uma casa de andar, a pessoa quer viajar para a Europa. Aí você vai viajar para a Europa, quer viajar para os Estados Unidos. Cada vez mais e vai sempre, cada vez mais, não para mais. Já virou isso? E É bom. E o segundo engasgo é com referência o meu jumento está doente. E eu tenho certeza que se eu determinar que ele vai se levantar, o meu cabrito, a minha vaca, eu determino e ela levanta. Não. Primeiro porque é o seguinte, os animais, eles estão sob a égide, ou sob a regência, ou sob a responsabilidade da evolução de uma classe de arcanjo chamado espírito grupo. Então nós temos o espírito grupo dos jumentos, o espírito grupo das éguas, dos cavalos, que tem as éguas das vacas. Cada um tem seu espírito grupo, que é um arcanjo. Para você chegar e trabalhar no processo de cura do animal, você tem que falar com o espírito grupo do animal. Entendeu? Então não adianta você querer, você não pode interferir na evolução do outro. Cada um tem sua evolução, o ser humano tem sua evolução, os animais têm as suas, os vegetais têm as suas, os minerais têm as suas. Então você tem que ter o conhecimento de saber como, quem é, como, aonde, para você poder ajudar. Senão você acaba atrapalhando. Aí eu digo espírito do jumento, eu vou te dar Você tem uma que falar com o espírito do grupo, não o espírito do jumento. O espírito do grupo do jumento. Exatamente. Eu te dou uma vela para você. Não, você não dá uma vela não, você vai conversar com ele. Você conversa com o espírito do grupo e o espírito do grupo vai determinar o que você tem que fazer. Se for para aquele espírito virginal que está lá evoluindo como um animal chamado jumento, é para ser salvo ou não. Existe um livro chamado Auxiliares Invisíveis, cujos tópicos, Auxiliares Invisíveis. Os tópicos desse livro estão num site chamado fraternidadecausacruz.com. Vocês vão lá, tem lá um item chamado assim, trabalho de cura. Aí dentro do trabalho de cura tem assim, Auxiliares Invisíveis. Vocês clicam lá, vocês vão ver várias histórias reais de cura de animais. E como se faz para fazer. Aí você passa um chá de tal erva. Leia lá e veja o que faz. Entendeu? Não é, as coisas na Rosa Cruz, gente, graças a Deus, elas não são fechadas, bloqueadas, tem que ter livro preto, você tem que conhecer uma horta. Não, está tudo aberto. Tudo aberto. Todo o conhecimento que vocês quiserem estão à disposição, está à disposição. A única coisa que vai faltar é a vontade, mas a vontade depende da pessoa. Mas o acesso a elas, não tem segredo nenhum. Entendeu? Não tem nada, não tem segredo nenhum. O segredo acabou quando Cristo rasgou o véu do templo. Rasgou o véu do templo e tornou possível o acesso ao conhecimento a quem quiser. A única coisa que ele falou foi a sua vontade. A única coisa que eu não posso fazer é te dar a vontade, porque isso depende da sua vontade, da sua disposição. E aí mora o problema. Aí eu não posso falar se eu me dito, que me dê isso ou me dê aquilo? Lógico que não. Se você falar, você está sendo. Falar você pode, não é que você não pode falar. Falar, a gente pode falar qualquer coisa. Só que a gente tem que botar na nossa cachola que ao falar isso, eu estou me atrasando, eu estou revivendo um ensinamento de bilhões de anos atrás. Que se eu tentar usar agora vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque a força crística é que está em voga. Então está sobrando a força crística. Porque logicamente, se sobra a força crística, falta a força geovística. Se eu quero usar a força geovística, eu vou ter que suar para Dedéu para usar. Eu posso usar? Posso, eu tenho livre-arbítrio, gente. Eu posso usar o que eu quiser. Só que eu tenho que pagar o preço de usar uma coisa que não está na hora de usar. Entendeu? Então, se eu estou sob a égide da religião do Filho, da religião cristã, eu tenho que usar os ensinamentos cristãos. Ah, mas eu quero tanto usar os ensinamentos geovísticos. Junta-se aos nossos irmãos orientais. Porque os nossos irmãos orientais, quem está do lado oriental da Terra, ainda está descendo na curva da eternidade. Ainda está tendo que atingir a eternidade. Ah, mas estão atrasados? Estão atrasados. Olha só os nossos irmãos chineses.
Olha o sufoco dos caras lá, olha a situação do meio ambiente deles, olha a situação do ambiente deles, olha a situação do corpo deles, olha a situação do sufoco que eles estão sofrendo. Nossos irmãos indianos, você pensa que Índia é todo mundo é lindo, maravilhoso lá, todo mundo trabalha com TI, todo mundo tem riqueza. 0,001% da Índia fazendo com o resto, tudo completão mesmo, está se matando. Por quê? Porque tem que evoluir, tem que fazer aquilo que era para ser feito há milhões de anos atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu agora, sabe? No caso de Diga. Bem simples, bem rápido. No caso de espírito duplo, Fala. os animais eles evoluem juntos, né? Ou não? É diferente do Diferente. É diferente. Diferente, cada um tem seu esquema. O esquema deles é o grupo todo? Não, é o grupo todo da mesma espécie. A mesma espécie evolui junto. É, a mesma espécie evolui junto. Todos juntos. Cavalo, todos os cavalos são juntos. Tigres, todos os tigres são juntos. Mas cavalo tem uma evolução, vaca tem outra. Entendi. Mas cada um no seu meio. Exatamente. Tá? Bom, aí, gente, passado esse negócio aí, esse revival, né, essa articulação, nós vamos mexer agora sobre a força da palavra na cura das doenças. Qual é a importância da força da palavra? Ou seja, do poder da palavra. Ou seja, do tom de voz do curador. Não tem nada a ver com o tom de voz do curador. Pode ser curador com voz fina, voz rouca, voz grossa, não tem nada a ver com isso, tá? A força da palavra, vocês vão ver que são palavras não faladas com a boca. Certo? Se você vai falar, você fala só palavras com a boca, não, você não fala só palavras com a boca. Você fala palavras com o seu corpo de desejo, você fala palavras com a sua mente, você fala palavras com o seu corpo vital. Certo? Quando você fala uma palavra com a sua boca, na verdade você está expressando alguma coisa que já foi pensada lá atrás e que foi pensada em palavras, que é o modo pelo qual a gente se expressa. Não só aqui, mas desde a região mental. Tá? Vou explicar isso aqui um pouco mais de calma. Primeiro, que o único que tem o privilégio de falar ou de expressar o pensamento nesse esquema de evolução, de modo como nós expressamos na região química do mundo físico, é o ser humano. Certo? O ser humano é o único ser, até agora, que tem esse privilégio de expressar o seu pensamento na região química do mundo físico. Como assim? Os anjos conseguem expressar o seu pensamento só até a região etérica do mundo físico. Os arcanjos só conseguem expressar o seu pensamento até o mundo do desejo. Os senhores da mente só conseguem expressar o seu pensamento no mundo do pensamento. Agora, o ser humano é o único que consegue expressar o seu pensamento na região química do físico. É o maior privilégio do ser humano. Certo? Ainda bem, né? Exemplos que expressam o poder da palavra. Olha só que interessante. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento. Na região química do físico? Não. No mundo do pensamento. Mas expressou-se na região química do físico, lógico. Se eu sei puxar um material que está na região, lá no mundo do pensamento, agregando material no mundo do desejo, no mundo físico, eu coloquei no mundo físico. Porque as coisas que tem no mundo físico são meras ilusões, ilusão. Ilusão, esse corpo dentro, ilusão, ilusão. A realidade desse negócio aqui não está nada aqui, está na região do mundo do pensamento. Certo? Abstrato. Bem concreto, né? Ok? Essas coisas que tudo passa, é tudo igual. Certo? Então é só a lembrança. Então, isso aqui tudo foi expresso no mundo do pensamento. E que, sabendo trabalhar, concretiza-se ilusoriamente no mundo físico. E para manter isso no mundo físico, ó, sua dor. Certo? Porque senão ele desmancha. Ok? Outro exemplo legal aqui. Ele levantou-se e intimou aos ventos e ao mar e se fez grande bonança. E os homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 24:27. É o Cristo falando, no momento lá que os ventos lá no meio da água estavam no Auê, e ele chegou e falou assim: pode parar com a frescura, e mandou parar e acabou. Para quem estuda a filosofia da cruz, sabe muito bem que o Cristo apenas diz
conversou com o espírito da natureza. Que espírito da natureza? Muito simples. O espírito da natureza é conhecido como Sílfides, que são espíritos do ar, e o espírito da natureza é chamado Erundina, Mondina, como chama? Ondina. O espírito da natureza é chamado Ondina, que é o espírito da natureza das águas. Ao você saber conversar com esses espíritos, você tem poder sobre eles, porque esses espíritos da natureza são espíritos inferiores a você. Então você tem ordem em cima deles, tem elevação em cima deles, certo? Isso também é ensinado na Fraternidade de Rosa Cruz, quando se faz isso. Preciso saber fazer isso com destreza, lógico, mas não ensinam, né? Certo? Bom, aí um outro exemplo do poder da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo que foi feito por ele, e nada que tem sido feito foi feito sem ele. Um dos maiores e mais poderosos mantras cristãos que existe e que pouca gente sabe e muito pouca gente repete, e a maioria repete sabe o que é. Certo? Ok? Na Fraternidade Rosa Cruz também se ensina e tem até livro sobre isso. Escreve Rosa Cruz fala sobre isso, o Círculo Rosa Cruz fala sobre isso, o Conceito Rosa Cruz do Cosmo fala sobre isso, e tem outros livros que falam sobre isso. O que significa cada uma dessas palavras aqui e qual é a força dessa expressão do verbo, que não é nada mais nada menos que palavras ditas de uma forma extremamente exata e que fez construir tudo que nós conhecemos como universo. Simplesmente. Pouquíssimo poder essa palavra, né? Então, isso daqui é ensinado a gente a repetir, é ensinado a gente meditar, é ensinado a gente praticar, certo? Bom, então, agora por que a palavra é criadora? Então, uma coisa é a gente saber que a palavra tem poder. Mas de onde vem esse poder criador da palavra? Lembra? Isso daqui cria, isso daqui cria, isso daqui cria. De onde vem? Vamos descobrir de onde vem. A palavra é interessante ela ser criadora, porque se ela não fosse criadora, ela não seria transformadora. E se ela não for transformadora, ela não serve para nada. Então vamos ver aqui o que acontece, né? Aqui está um ser humano estilizado, todo bonitão, azulão, certo? E aqui nós temos a região onde concentra a nossa força sexual criadora, tanto no homem quanto na mulher, ok? Toda a força criadora nossa aqui é concentrada nessa região aqui. E se a gente faz os exercícios e rituais corretos, certos, toda essa força sexual criadora, ela se acumula num lugarzinho que chama-se, que aqui ó, chama-se sacro, tá bem aqui ó, bem no osso sacro, tá vendo? Tanto do homem quanto da mulher. A conservação dessa força sexual criadora, ela é o material para usarmos a força da palavra. Por quê? Porque lá atrás, quando nós precisávamos construir a linha do cérebro, nós usamos metade dessa força sexual criadora para ser o material básico para a construção desses dois elementos. A laringe, que ajuda-nos a expressar a palavra na região química do físico, e o cérebro, que é o grande elemento de escrita e de leitura das coisas com as quais a gente se conecta na região química do físico. O cérebro não pensa. Cérebro não pensa. Mente não pensa. Quem pensa? Quem pensa? O ego, o espírito. Certo? Mente e cérebro são veículos, são meios, são ferramentas. Ok? Se eu perder o cérebro, eu não deixo de pensar. Se eu perder a mente, eu não deixo de pensar. Aliás, eu jamais deixarei de pensar. Certo? Porque eu sou feito à imagem e semelhança de meu Deus. Então o resto é resto. Okay? O resto é ferramenta. Tá? Então, a gente chegou e pegou metade dessa força sexual criadora e construiu a laringe e construiu o cérebro. Vamos focar aqui na laringe, tá? Aí eu chego aqui e economizo minha força sexual criadora e acumulo aqui na região sacra. Aí, por exercícios e rituais ensinados pela filosofia Rosa Cruz, eu começo a acender essa força sexual criadora para cima numa lemniscata, tá vendo aqui? É uma lemniscata, tá vendo?
ou sobe pela coluna espinhal, passa aqui entre as duas glândulas, endócrinas, né, a pituitária e a pineal, e volta pelo coração, certo? Fica nessa linha escada aqui, cruzando sempre na laringe, ou sobe pelo coração, passa também pelas duas glândulas e volta pela coluna espinhal. Isso depende da minha tendência ocultista ou mística, mas sempre assim. E a tendência da gente é sempre assim. Mas vocês veem que tanto de um lado como de outro passa sempre pela laringe. E é isso que garante a força curadora da palavra. Porque é a força sexual criadora que alimenta uma laringe espiritualizada e que faz com que ela seja um dos elementos da força da palavra quando dito de maneira correta. Certo? Ok? Aí, então, como eu falei, se dirige a força sexual para cima, a laringe vai se tornando cada vez mais espiritualizada, torna-se o receptáculo dessa purificada, conservada e encantadora força sexual criadora, e aí assim a voz começa a ter o poder de bênção e cura da criação. Então, toda vez que eu repito alguns mantras, como por exemplo, amém, né, como aquele mantra que eu falei aqui, no princípio era o verbo, estar ligado com Deus, etc. Então, se eu faço isso concomitante com a minha força sexual criadora que está acendendo, a minha laringe torna-se cada vez mais criadora. E pasme, para quem estuda a fraternidade da Rosa Cruz, essa posição da laringe é justamente o centro do corpo-alma. Certo? Que é o corpo que eu tenho que construir se eu quiser receber o Cristo na sua segunda vida. Se eu não quiser, eu construo. Se eu quiser, eu tenho que construir ele. Para construir ele, a base está aqui. Entenderam como tudo ligado? Tudo ligadinho, né? Não sei se estuda a filosofia da cruz, é interessante. Você vai vendo que as coisas vão se interconectando, vão se ligando, vão formando uma base lógica que se satisfaz totalmente. Porque não existe dogma, não existe coisa do tipo, mas por que é assim? Ah, é assim porque é assim. Não existe o porquê é assim. Uma lógica do processo que deixa você maravilhado, tá? Ô mestre, Carlos, você mostrou aí, ficou bem específico, eu gostaria de me engasgou. Eu vou numa tempestade, raios, tempestade, trovoada, não tem nem condições. Se eu não abrir a boca, só pensar em tudo isso, nesse direito, nesse poder, e não tocar, não abrir a boca lá na laringe, não vai funcionar. Eu tenho que fazer isso. Não, se é o que eu tenho que fazer na região química do físico, realmente não vai funcionar. Porque só funciona na região química do físico se eu expressar, se eu provocar, se eu utilizar o mesmo material da região química do físico. Que no caso, hoje, o nosso grande material é o ar. Para eu movimentar o ar, eu tenho que falar. Aí ele só Exatamente. É o famoso aleluia de Handel. Quem quiser saber como é que fala exatamente aleluia, naquele tom que é mantra, escute Handel. Messiá de Handel. Messiá de Handel, que fala aleluia, é exatamente o aleluia que é o mantra cristão. Qualquer outro tipo de aleluia não é cristão. Você fala aleluia, aleluia. Aleluia! Não, é aquele aleluia. Como que esse aleluia? Como que eu posso pegar esse aleluia? Cara, qualquer CD aí, baixa na internet. Entra na internet e põe lá, aleluia, Handel. Vai aparecer lá no seguinte. Entendeu? É mais fácil. Tá? Mas experimentem escutar isso lá e escutem com atenção, vocês vão ver a diferença. É mesmo o amém. O amém é o amém da Beethoven. Escuta o amém. O que é o tom? É a maneira de falar, é o tom, é o timbre, é o jeitão de falar, é a ênfase que você dá. Isso é mantra. Repita isso daquele jeito lá, você está executando justamente a função criadora da palavra. Igual Francisco de Assis. Desde que você tenha a força sexual criadora acumulada, se não tiver, não adianta nada. Certo? Porque a força sexual criadora acumulada é a base. Agora tem uma sutileza, uma coisinha assim, um pouquinho complicada. Para você ter essa força sexual criadora, não adianta praticar o celibato. O celibato só deve ser praticado depois da primeira iniciação. A força sexual criadora só se acumula através do serviço. Atos de bondade. Então não adianta nada, né? Então, tipo assim, não, eu vou ser celibatário, eu vou conservar aqui, não há quem faça gastar, mas a pessoa não serve, não ajuda. É até pior, eu acho. É pior, lógico, fica louco, né?
Então, o segredo é o serviço amoroso interessado. Servir aonde, Guide? Aí eu falo de novo, na nossa vidinha medíocre. No nosso dia a dia. Certo? Nas coisinhas que a gente faz. Chato pra caramba. A rotina. Certo? A rotina. Deixa eu fazer uma pergunta, mas aí precisaria também estar purificado o corpo, né, de desejo, para fazer isso na vida. Isso é consequência. Se eu vivo uma vida de serviço amoroso desinteressado, procurando ajudar, o resto vem tudo. Porque nós estamos fazendo aquilo que o Cristo mandou. Buscar o reino de Deus, sua justiça. E o mais você andar progresso. Buscar o reino de Deus é servir, é ajudar. É simplesmente, gente, é o que eu falo aqui, é simplesmente você fazer aquilo que você escolheu no terceiro céu. No terceiro céu, você escolheu a vida, a sua vida, essa vida aqui, sabe, né? Você escolheu no terceiro céu. Se você pegar aquilo que você escolheu e viver, pronto. Está feito. O problema é que a gente fica cortando volta, né? Qualquer dificuldade nossa, a gente tenta cortar volta, né? A gente quer namorar quem não é para namorar, a gente quer casar quem não é para casar, a gente quer juntar dinheiro quem não é para juntar, a gente quer fugir das coisas que tem que fazer, né? Aí, uma hora, tem pessoas, não estou falando que é o caso nosso aqui, mas tem pessoas que papai e mamãe começam a ser estorvo, tem pessoas que filho começa a ser estorvo, tem pessoas que não querem ter filho para trabalho, quer dizer, tem de tudo, né? Então, você começa a cortar a volta, você começa a mudar, né? Certo? Então, se você pegar aquela vida que o Senhor nos deu do céu e viver a vida que você escolheu, que sinceramente, gente, é vida medíocre. A nossa vida é uma vidinha chata, é uma vidinha rotineira, é aquelas coisinhas. A nossa vida não é filmes, né, gente? Heróis, atravessar pontes, matar dragões. Nossa vida não é assim. Nossa vida é simples demais. Até mais. A gente complica. Até tem alguns dragões, depende, né? Sim, mas dificuldades acabam não é enfrentando toda isso. hora, não é toda hora, não é todo minuto, entendeu? A gente é que inventa, a gente inventa moda. Pode perceber, nós inventamos moda. Mas presta atenção, a gente inventa moda. Ah, quer saber da moda? Levanta seu tema. Olha seu tema, olha o tema de vocês. Vocês vão ver lá que o tema de vocês é maravilhoso. O problema é que você pega o tema, olha só as coisas azuis, as coisas vermelhas eu tudo de pé junto que não é, está errado, eu errei no cálculo, certo? E joga para fora. Quando não, né? Corre e faz aquela besteira que você fala aqui. Pede para outro levantar o tema. É uma desgraça, certo? Se você chegar num ponto de pedir para outra pessoa levantar o tema, reveja seus conceitos de cristão. E aí vocês estão fazendo tudo que a fraternidade da cruz pede para fazer. Certo? Estude, levante. Ah, mas eu não consigo. Pô, os conceitos são de graça, é só fazer, pô. Tem custo nenhum, só fazer. Depende daquilo que o Cristo falou. Vontade. Se tiver vontade. Né? Carlos, eu tenho a misericórdia do Criador e eu levo uma vida top em tudo o que você acabou de falar. Eu não vou receber nunca. Não, aí você está justamente na parábola do jovem rico. Qual a parábola do jovem rico? O jovem rico falou justamente isso que você falou, o jovem rico falou exatamente isso para o Cristo. Eu tenho uma vida top, eu não sei o quê, papapá. Aí o Cristo falou assim, larga tudo, deixa tudo, dá tudo para os pobres e me segue. O que o jovem rico falou? Não dá, né? Tá? Vamos lá. Agora vamos lá. Cura a distância. Papel do pensamento forma, né? Olha só onde nós vamos chegar, tá? Como se constrói o pensamento forma? Pega-se uma folha, faça um origami. Então, como é que se constrói o pensamento forma? Primeira dica, é assim que todos os pensamentos forma que nós criamos, nós estamos fazendo 24 horas por dia, a técnica, a metodologia de construir essa forma que eu vou dizer aqui, tá? Nós, espírito, a gente desperta a nossa vontade na região do pensamento abstrato, que é onde nós estamos. Todos nós aqui estamos na região do pensamento abstrato, certo? Nós funcionamos, nós trabalhamos na região do pensamento concreto, no mundo do desejo e no mundo físico, mas nós estamos na região do pensamento abstrato, certo? Nós somos espírito. Nós não somos o que... Nenhum de nós aqui é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo apenas o corpo físico, o corpo denso, e aqueles que conseguem ver, está vendo o corpo vital também das pessoas, certo? Quem consegue ver o corpo vital, está vendo mais gente do que deveria ver, mas tudo bem, isso é outras coisas, certo? Mas, tá? Nós estamos vendo aqui é corpo denso, tá ok? Então, nós, o espírito, despertamos a nossa vontade. Aí, esse despertar a nossa vontade é o nosso primeiro poder.
é aquele poder do qual nós fomos feitos, que Deus nos deu. Né? O primeiro poder de Deus é a vontade. Então a gente desperta esse primeiro poder, que é a vontade. Aí depois, com a vontade, a gente produz uma vibração irradiante, o som. Então todo pensamento forma começa com som. Esse som vai ser o tom, vai ser a nota-chave do pensamento. Vai ser o que, quando eu for colocar coisas físicas, eu imbuo os átomos daquela coisa física nesse tom. Os átomos vibram. Se eu tirar a vibração dos átomos, eles se desfazem. Certo? Se você vê coisas físicas que estão assim, elas estão assim porque os átomos estão vibrando no mesmo tom. Tirar um tom desse negócio aqui, rasga, rebenta, deslacera, não sobra nada, certo? Bom, aí, o terceiro, depois disso, esse som, olha só, o som produz uma ideia. Entenderam? Então eu, como vontade, reservo uma porção na minha mente e tonalizo essa porção com um som. Normalmente esse som é um dos acordes da minha nota-chave. Cada um de nós aqui tem uma nota-chave, certo? Então eu tonalizo desse jeito. Por isso que o meu pensamento forma é diferente do seu, do seu, do seu, do seu. Quando eu quero expressar esse pensamento forma e passar para vocês via palavra o que eu estou pensando, olha, impossível ser igual. Cada um de vocês vai ter uma ideia diferente, porque o tom é diferente, certo? Bom, aí o som produz essa ideia, tá? Então a ideia é produzida pelo esse som. Aí depois dessa ideia, ela adquire forma. Ou seja, eu pego essa ideia e eu, como espírito, cada um de vocês como espírito, junta material da região do pensamento concreto. Quando eu junto material do pensamento concreto, eu dou uma forma a essa ideia, certo? E essa forma a essa ideia é o que a gente intitula de pensamento forma. Então, pensamento forma é um tom vibrante, certo? Que eu produzo formando a ideia na região do pensamento abstrato. Aí eu pego essa ideia e envolvo de material do pensamento concreto. Aí eu formo o que chama de pensamento forma, certo? Esse pensamento forma maravilhoso, ele é colorido pela substância do desejo, por uma deficiência nossa, porque não era para ser assim, certo? Pensamento forma contaminado com desejo é hoje a maior praga que existe na nossa evolução, que foi produzida por nós mesmos. Porque a partir do momento em que eu faço meu pensamento forma ser colorido por um desejo, eu contamino-o pelo meu egoísmo. Certo? E isso é terrível. Porque quando eu faço isso, eu já estou tentando induzir a outra pessoa a fazer o que eu quero. Certo? Por isso que na Rosa Cruz, esses exercícios para desenvolver a mente abstrata. Porque a mente abstrata é justamente você ter uma ideia e produzir um pensamento forma, não contaminado pelo desejo. Que é a coisa maravilhosa. Porque quando eu domino com o desejo, eu já estou limitando o meu pensamento forma. Porque ao meu desejo é o jeito que eu quero. Se eu me ponho do jeito que eu quero a outra pessoa, eu já estou ferindo o livre-arbítrio da outra pessoa. Eu já estou tentando induzi-la a pensar do jeito que eu penso, a fazer do jeito que eu quero. Manipular. Certo? Mas isso é porque lá no passado, quando nós recebemos a mente, por opção nossa, nós pegamos a mente e grudamos a mente ao corpo de desejos. E a partir desse momento, toda vez que eu penso no pensamento forma, eu já colo uma forma de desejo. E essa forma de desejo é minha desgraça. E ela é a grande razão de todas as dificuldades e desgraças que até hoje nós enfrentamos. Vocês veem as coisas, todas as coisas que nós já criamos e não criamos, e a bagunça que nós criamos nessa vida, é tudo devido. A causa raiz em cima disso. É porque eu não consigo ter um pensamento forma descolado do meu desejo. Se eu conseguisse, eu não faria isso.
que é o que é ensinado na Fraternidade Rosa Cruz, que é o meio pelo qual você consegue iniciação. Sem você conseguir descolar isso, a iniciação é apenas um sonho impossível. Certo? Em qualquer escola ocultista, não é só na Rosa Cruz, não. Qualquer escola ocultista ocidental, você não descolar isso, não é. Por quê? Porque você tiver algum poder de iniciação com essa praga, você destrói. Você é muito mais fácil virar um mago negro que um mago branco. Então, para que vai ser dado o conhecimento para você? Né? Destruir já tem um monte, né? Destruidor já tem bastante. Construtores é o que diz a Bíblia, né? A messe é grande, os operários são poucos. Tem que estar na Bíblia? Isso na Bíblia é justamente isso. Tem muito mais gente destruindo do que construindo, tá? Ô Carlos, é inconsciente ou consciente essa forma de desejo? Chama vaidade? Tudo consciente. Não adianta falar que é inconsciente, que é sem querer. Se eu soubesse, não faria. Porque tudo isso chama-se astúcia. É tudo consciente. Isso aí é Por que tudo consciente? Porque se não fosse consciente, a gente já estava em cima e batendo em cima da gente mesmo para descolar essa forma de desejo do pensamento forma através do exercício. Esse exercício que eu consigo passar pelo cosmicamente abstrata não é de agora. Você tem lá desde antes do Cristo, os próprios profetas falavam sobre isso. Leia Eclesiastes no Velho Testamento é uma das grandes livros que ensina como fazer isso. As pessoas leem, acham bonito, até chora de emoção, mas passou disso, não dá nada. Tem pessoas até que mantém a Bíblia aberta no Eclesiastes lá para pegar pó lá, para pó. Uma coisa assim que você fala, não é, entendeu? Então, é isso. Entendeu? É consciente, sim. Resumindo, É consciente. os políticos usam muito isso aí, né? Não só políticos, nós também. Político não tem nada a ver com isso, nós também. Agora, de qualquer forma, mesmo com todas essas dificuldades, assim, etc e tal, né, ainda a gente consegue produzir uma forma flutuante, colorida e boa, apesar de todas as limitações. A gente consegue. Por quê? Porque a gente está buscando dominar o nosso próprio desejo. Mesmo que eu fore o pensamento forma colorido das coisas do desejo, se eu ponho naquele desejo só material das regiões superiores do desejo, tá bom. 10, não descolei, mas pelo menos municiei o pensamento forma de coisa boa, de desejos bons. Desejo de vida anímica, alma anímica, poder anímico. E não desejo de avareza, de sacanagem, de sexo, de poder, de fama, de egoísmo. Então, existe uma salvação, está aqui a salvação. Forma, flutuante, colorida e produzida. E é em cima dessa técnica que a gente vai usar para fazer a cura à distância. Certo? Isso que é lindo na filosofia. Isso é maravilhoso. Você não precisa se tornar um santo para fazer coisas boas. E mesmo com todas as limitações, fraquezas e defeitos de cada um de nós aqui, alcançamos estaturas espirituais maravilhosas para servir mais, para ajudar mais. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Entendeu? Isso é algo que você fala, caramba, mas com todos os defeitos eu alcanço alcança. Mas será que é verdade? Leia Pensar nas Estrelas. O primeiro tema que está escrito lá, o primeiro tema que está lá é de Augusta Faustheimer. Só não é lindo que temos desgraça que é o tema dela. Ou então dá uma olhadinha no tema do Max Henry. Está público. Entra no Google lá. Manda no Google lá e põe lá, mapa, Fraternidade Rosa Cruz, mapa, Max Henry. Aparece para vocês. Não só o mapa, mas a descrição dele. Tá? A própria Fraternidade Rosa Cruz. Não tem nem saber interpretar a astrologia. Só para vocês terem uma ideia do que é um mapa desgraçado e a altura que esse ser chamado Max Henry alcançou. Quinta iniciação menor nessa sua encarnação. Em todas as desgraças que envolveram lá dentro. Então isso é animador, isso é motivador para qualquer questão. Certo? Bom, nessa outra parte interessante, vamos pensar agora como é que a gente dirige um pensamento forma criado por nós. Então, uma vez feito esse pensamento forma, né? Se muito bem feito, agora a gente tem que aprender como dirigir. Os pensamentos, primeiro, eles não são silenciosos, eles são silenciosos aos ouvidos físicos dentro da gama de frequência pelos quais os nossos ouvidos físicos ouvem. Nós sabemos que a gente ouve apenas um pequeno espectro do som.
A maioria dos espectros sonoros não ouve com os olhos físicos. Os cachorros ouvem muito mais do que nós. Concorda? Os outros animais ouvem muito mais do que nós. Né? Quando a gente desenvolve a clareaudiência é ouvir as frequências que não se ouvem com os ouvidos físicos. Certo? Isso chama-se clareaudiência. Então, outra coisa que os pensamentos, eles falam uma linguagem inconfundível. Os pensamentos é a base do que a gente chama de consciência jupiteriana. Então, por exemplo, quando um irmão maior quer ensinar um estudante, ele joga no campo egóico desse estudante um quadro pela consciência jupiteriana que é exatamente a lição a que ele quer passar para o estudante. E isto tem uma clareza indescritível. E essa clareza é que faz o estudante aprender sem dúvida. E nós sabemos disso, né? Lê um livro e vê quantas dúvidas surgem. Porque nós não estamos usando a consciência jupiteriana por um pensamento forma que tem uma fala inconfundível. Certo? Muito mais preciso que a intenção das palavras. Então, quando você usa esse método de ensino ou esse método de comunicação, além de ser inconfundível, ele é extremamente preciso, mesmo contaminado com o seu desejo, desde que você tenha um desejo de coisas superiores, ou seja, desde que você o preencha com desejos de materiais das 3 regiões superiores do mundo do desejo, que é filantropia, altruísmo, amor impessoal, perdão, gratidão, misericórdia, são as virtudes e as suas qualidades positivas que todos nós aqui temos. Imbua os seus pensamentos forma desse desejo, que você escapa dessa própria limitação que a gente se impôs. E o seu pensamento forma vai ficar lindo, lindo, certo? Além de atingir esse objetivo, tá ok? Outra coisa interessante para a gente lembrar sempre é que o pensamento nosso, ele permanece somente enquanto a força gerada por nós, a força empregada por nós, a força construída por nós continuar. Se a força produzida por nós cessar, o pensamento acaba. Vira apenas uma vaga lembrança do seu átomo semente, do seu corpo denso, que está no ápice do ventrículo esquerdo do seu coração, e que servirá para você como vida de purgatório ou primeiro céu, ou se você for um bom estudante esotérico, material para os exercícios de transferência. Certo? Esse é o fim dele. Então, Cara, o que você acabou de falar chama-se linguagem nefábula? Não. Nefábulas? Não. Ligada, tudo? Não. O que eu acabei de falar chama-se telepatia. Telepatia? Telepatia. Isso aqui é a telepatia? Bem feita. Como é que está? Telepatia é eu usar o meu pensamento para se comunicar com outra pessoa. Só que a telepatia da Rosa Cruz é uma telepatia unilateral. Para quem é engenheiro, é uma telepatia não full duplex. Certo? Vai ser uma direção só. Vou mostrar a direção, inclusive, deles aí, tá? Ou seja, eu lanço no campo egóico da outra pessoa com o único objetivo de servir. Se aquela pessoa vai entender, não vai entender, vai usar, não vai usar, não me interessa, porque o serviço é desinteressado. Se eu procurar saber se ela usou ou não, aí é interessado, aí vira meu egoísmo, aí o meu pensamento está assim, só. Certo? Bom, então olha, eles movem os pensamentos somente em uma direção, a direção que o criador do pensamento forma decidiu. Então age de acordo com a vontade do pensador. Então os pensamentos formas que eu gero e jogo no campo da pessoa, ele é direcional. E a minha vontade é que o mantenha nessa direção até alcançar o campo egóico da pessoa. Ok? Então, ele é o poder motivador interno. Ou seja, minha vontade é o poder motivador interno. Ninguém pode fazer isso acontecer que não seja o próprio pensador, a própria pessoa. Não tem como outra pessoa, não adianta chegar e dar mãozinhas dadas aqui, vamos nós dois aqui gerar um pensamento forma para quebrar aquele livro. Pode ser qualquer coisa, mas não é pensamento forma, que não vai adiantar nada. Certo? Isso é coisa muito importante de saber.
Extremamente importante. Tá? Porque senão o tiro sai pela culatra, como dizem, né? Bom, outra coisa interessante sobre os pensamentos formas é as 3 classes que os agrupam e que é importante saber para saber que objetivo a gente vai fazer. Os pensamentos formas é interessante porque todos nós temos 24 horas por dia, e o primeiro grupo, a primeira classe, ele tem o aspecto do pensador. Então, o pensamento forma que o próprio pensador monta como o seu. Ele adquire a forma da própria pessoa. Interessante? E ao adquirir a forma de uma própria pessoa, você pode se teletransportar para onde você quiser. Graças a Deus, a facilidade de juntar elementos químicos, físicos e etéricos não está ao alcance das pessoas. O pensamento forma está. Estou falando que nós podemos ter pensamento forma e nos transportar aqui ao pensamento forma para qualquer lugar. Mas a gente não consegue se materializar nesse lugar, graças a Deus. Se a gente conseguisse se materializar, a gente ia patentear essa maneira de fazer teletransporte, né? E aquele filme, como é que era mesmo? Star Trek? Star Trek, né? E isso já seria zero para trás, né? Porque a gente ia ter teletransporte, certo? Patenteado, ganhar muito dinheiro. Mas como a gente não tem essa capacidade, a gente tem só esse pensamento forte. Os seres humanos desenvolveram a clarividência no nível de visão mental. Normalmente ver pessoas que estão perambulando por aí com pensamentos fortes. Certo? Então você tem tanto desejo de cair em tal lugar que você constrói um pensamento forte naquele lugar e você aparece mentalmente naquele lugar. E você o faz isso enquanto você está olhando uma paisagem linda, maravilhosa, e pensando naquele lugar, ou quando você está fechando os olhos e sonhando acordado. Ou seja, você está perdendo tempo. Certo? Não tem nada que fazer, você está perdendo tempo, tá? Perigoso esse negócio, tá? Muito perigoso, porque quando você não está prestando atenção no seu corpo, você é alvo do quê? Obsessão, certo? Então, muito cuidado, certo? Viver nas nuvens não é muito legal, tá ok? Você tem que estar sempre consciente, centrado em si mesmo, e não deixar seu corpo ao léu, ok? Perigoso. Bom, segunda classe de pensamento forma. Ele adquire a forma de um objeto material. Os pensamentos formas são muito mais fortes que os imaginam, tá? Bem mais fortes. Ele mantém-se dentro da consciência do pensador. E muitas vezes esse pensamento forma uma desgraça. Por quê? Porque já viu aquele negócio de música chiclete? Porque então, estamos tudo aqui. Conhece música chiclete? Aquela música que você escuta e depois não sai da cabeça? Fica lá martelando, então, muito parecido com isso. Só que ao invés dessa forma de desejo, o chiclete é uma forma de desejo, né? É uma forma de pensamento. É uma coisa que você pensou tanto que enjoou e não sai da sua cabeça. Parece que está piscando e está vendo um negócio, sabe? Você pisca no negócio? Música eletrônica. Música eletrônica. Não, coisa que você quer, coisa que deseja. Tipo assim, eu desejo tanto camarão amarelo. O camarão amarelo fica tanto na minha cabeça que eu fico pescando aqui, o camarão amarelo fica aqui, o camarão amarelo. Deixa o saco, certo? Chega certa hora que a gente não sabe o que faz. Gente, isso acontece com muita gente. Aí vai em psicanalista, vai em psiquiatra, vai não sei o que, aí toma lá qualquer leão, certo? E aí, isso é sério, gente, isso é complicado. Isso aqui, esse segundo item aqui, muitas vezes é confundido com esquizofrenia, é confundido com psicotismo, psicótico, etc e tal. Não é. É o cara que fez exercício errado, exercício mental errado. Tem bastante. Já viram aquele exercício maravilhoso? Vou falar para vocês, mas não fazem, certo? Já viram aquele exercício? Você chega à meia-noite, determinado dia lá, você fica no espelho à noite, no escuro, acende 2 velas e fica olhando para o espelho. O que você olha no espelho? Você vê no espelho? Uma deformação. Hã? Uma deformação. Isso, uma deformação, você acha que é você, né? É. Faz aquilo lá para você ver na cabeça. Mas não faça não, é brincadeira. Se você quiser fazer, faz, sem problema, tá? Exercício mental, errado. Isso aí seria, por exemplo, um exemplo de um pessoal de autoajuda que
para quando você deseja um negócio muito forte, você colocar foto na geladeira, ou Também. para emagrecer, para a mulher emagrecer, por exemplo, ela coloca... Para voltar a namorada, amarração, você tem que ficar Faz parte, opa, é o que mais tem. Isso, aí depois você vai para um psiquiatra. Exatamente. Para tentar tirar o negócio, entendeu? Auto-obsessão seria isso, né? Uma auto-obsessão. Isso é terrível. Eu estou brincando aqui para tirar um pouco a seriedade do negócio. Mas perigosíssimo, tá? Muito perigoso, tá? Bom, aí o terceiro, né, adquire a forma totalmente própria, expressando sua natureza inerente. O terceiro que é a coisa bonita. Esse terceiro grupo, essa terceira classe de pensamento forma é a coisa linda. Exemplo de forma de pensamentos formas, tá? Olha que maravilhoso. Toda vez que você tem medo, olha o pensamento forma que você exterioriza. Formas pontudas, mas com pequenos escudos. E esses pensamentos formas são visíveis a quem tem a visão mental. Então, toda vez que tem medo, imagina você inteiro aqui jogando essas formas de pensamento para tudo, tá? Certo? Tá ok? Você acaba mentalizando uma situação de gelo, de autodefesa. Como o Wagner fala, é uma couraça cinzenta. Fica apreensivo. Paralisa. E te arrebenta. E estoura seu corpo denso. E gera doenças. Certo? Aí o segundo legal é a raiva, formas figuras pontudas e afiadas. Quem tem raiva é uma pessoa que, se você encostar mentalmente nela, você sai cortado, você sai ferido. Porque é uma pessoa extremamente perigosa para ela mesma e para os outros. Certo? Por isso que raiva estoura muito órgão do corpo denso, principalmente hemorragia e infecção. Certo? Raiva, ódio, raiva é seu sinônimos, ok? Toma cuidado. Tá? Aí o terceiro é a avareza e inveja. A avareza e inveja gera esse tipo de pensamento forma. São ganchos que tentam puxar a forma desejada do outro. Então aí está no meio quebranto está no meio, puxo virado, aqui na cama. Puxo virado. Igual. Olho gordo, tá tudo nessa Seca pimenteira. Isso, é capimenteira, tá tudo nesse negócio aqui, tá? Isso é sério, gente. Porque ao você popular com o seu pensamento nesse negócio aqui, você cria um peso tão grande para você, porque você começa a atrair coisas indesejáveis. Essas coisas indesejáveis vão te pesando tanto que cristaliza parte do seu corpo. A criação de parte do corpo estoura como um tumor, como um úlcera, como coisas duras que ficam no seu corpo. Vira câncer. Certo? Vamos ser mais polite. Tumor benignos. Você ouviu falar de tumor benigno? Cílios. Coisinhas simples, assim, nódulos, furúnculos, coisinhas simples assim. Pelotinhas, bolinhas, qual os nomes que falam? Gente, tudo isso é porcariada. Que na verdade está limpando, né? Está limpando, não, está te pesando. Está te aumentando mas o peso. quando acontece no corpo físico é para sair aqui. Não sai, não é para sair. Não é para sair, porque isso aí foi resultado dessas coisas aqui. Ele não sai, não adianta tirar. Você tem que dissolver. O segredo é dissolver. Mas não está dissolvendo no corpo físico? Você, ao operar e tirar, se você opera e tira, você não dissolveu, alguém tirou para você. Entendi. Tá. O segredo é dissolver. E como é que dissolve? Com a cura. E como é que dissolve com a cura? A cura da alma, do espírito. Tem que ser do espírito, mas da alma mais, né? Não é que, então eu não vou fazer cirurgia. Pode fazer cirurgia, mas preste atenção. Cirurgia é necessária, mas não é suficiente. Junto com a cirurgia tem que ter todo um processo de transformação, senão vai voltar. É um paliativo. Senão, volta. Você lembra aquele negócio das pessoas? As pessoas que tiveram câncer, é assim. Tem câncer. Quem teve câncer, qual medo de quem teve câncer? Metástase. É o grande medo. Quem teve câncer, depois fica lá fazendo exame 3 vezes para ver se volta. Às vezes eles vão ver se voltou. Vai voltar, pô, porque a pessoa está pedindo para voltar. E não muda. E não muda, continua, né? Aí vou mudar de plano, porque esse plano tem lá. É o próprio médico fala, né? Para você fazer monitorar aquilo, né? Exato. Aí continua com esses mesmos pensamentos formas, ó. Vem com esses pensamentos formas e outros mais. São alguns exemplos, só tem um monte, entendeu? Não adianta, não muda. Muda. Né? E aí depois fala assim,
Madalena, eu não sei o que eu fiz para sofrer esse risco. Não é assim que Já as pessoas ouvi. falam. A gente ouve isso, E gente. não vou pirar ainda. E eu estou falando isso aqui, não é de crítica para os outros, não. Eu estou falando para a gente não cair nisso. Nós não caímos nessa tentação. É por isso que eu estou falando. Para a gente não cair. Ele fala assim, cara, eu não vou cair nisso. Não vai acontecer comigo. Porque qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós está propenso a ter isso. Nós não somos santos. A gente pode cair a qualquer momento. Mas dura quando você vê, você já está, né? Já está no automático. Não Quem pensa deveria. nisso. Por isso que o Cristo fala, orar e vigiar. Se não orar e vigiar, você cai. Todos nós aqui caem. Muitas vezes. Então tem que orar e vigiar. Mas se cair, levanta, bota na vibração. O que eu tenho que fazer para sair dela? Tenho que fazer isso, faço isso, e vai embora. Senão fica ali, aí fica chafurdando. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Ô, cara, Aí fala assim, eu estou num momento de fraqueza. Por que quer? Por que quer? Olha seu tema. Seu tema não está dizendo que você vai ter um momento em que vai ter fraqueza e que você vai ficar na fraqueza. Não está dizendo. O medo você falou hemorragia e o que mais? A infecção. Fica quente, né? Infecção. Destrói cérebro. Isso que você falou do Terrível, último, né? você falou e explicou tudo, mas como escapar da Mulher-Aranha? No caso aí. Na mulher. Escapar disso aqui é simples. Escapar desse negócio aqui é muito simples. O Pai Nosso resolve isso. A oração do Pai resolve isso. Faça o Pai Nosso. Mas não é fazer o Pai Nosso como time de futebol. Como é que o Pai Nosso? Como é que o time de futebol faz Pai Nosso? Junta as mãos, cara. Pai Nosso que sai do céu. Não é para fazer assim. Não é para fazer assim. Esse Pai Nosso é o Pai Nosso de Jeová. Entendeu? É aquele Pai Nosso, o batidão lá, o batidão, né? É o Marte lá de paixão. Não é. É um Pai Nosso que você tem que fazer sozinho. Segundo, você tem que fazer em silêncio. Terceiro, que cada uma daquela oração é para uma parte do seu espírito e parte do seu corpo. Tem que saber o que você está fazendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu, espírito humano, estou pedindo ao Espírito Santo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Eu, espírito de vida, estou pedindo ajuda para Deus Filho, Cristo. E assim por diante. São 6 orações e uma súplica. Você tem que saber, você tem que fazer essa oração, uma oração científica. Max ainda fala isso no Conceito Rosa do Cosmos. É uma oração científica. Resolve tudo isso. Então, quando você está com medo, Pai Nosso. Com raiva, Pai Nosso. Abril inveja, Pai Nosso. Desespero, Pai Nosso. Depressão, Pai Nosso. Melancolia, Pai Nosso. Resolve tudo. É importante identificar. Não adianta fazer, então se eu fizer um Pai Nosso, 7 de Maria, não adianta nada. Você está fazendo por emoção. Aí você está fazendo, na terceira Ave Maria, você está pensando numa janta. Nós somos assim. Então seja científico, seja firme, seja concentrado. Se você conseguir fazer isso em alguns segundos, já resolve. Não precisa ficar lá ajoelhado comigo, fazendo durante coisas tipo. Isso é Jeová, né? Mas eu posso deixar embaixo, quer dizer, me livre da Mariazinha Mulher-Aranha, me livre da longe. Eu não posso falar no nome dela. Porque aí é pior, né? Você está entendendo. Quem é você? Você é melhor do que a Mariazinha Mulher-Aranha? Você é pior do que ela. Quem disse que você é melhor? Quem falou para você que você é melhor? Quem te disse que você é melhor? Me livre da aranha. Não. Quem te disse que você é melhor? Aliás, ao contrário, né? Se você foca o sua desgraça numa pessoa, você é pior que aquela pessoa. Exatamente, você é pior que aquela pessoa. Está mostrando, na verdade, para você. Aliás, eu fiz uma palestra aqui dizendo o seguinte, que quando uma pessoa te tenta, você tem que agradecer aquela pessoa. Porque aquela pessoa está usando a função do espelho. Muito bem elucidada por Shakespeare. Ela está te dando a oportunidade de exteriorizar um defeito que é seu. Certo? Você está bem atenção nisso. Você é cristão também. Não precisa chegar a ajoelhar na frente dela e você sentar. Não é isso não, tá? Não precisa piegas. Ok? Vamos aliviar um pouco, tá? Porque existem outros pensamentos formas muito bons, lógico, né? Por exemplo, amor. Toda vez que tem pensamentos formas de amor, você gera em torno de você nuvens cor-de-rosinhas, nuvens bonitinhas, gostosinhas, entendeu? Você se enche de nuvens. De algodão, né? De algodão. Isso, maravilhoso, tá? Te dá uma leveza de pensamento, te ajuda bastante, tá? Mas não o amor marciano, o amor venusiano ou o amor uraniano, tá?
O Marciano não tinha isso aí não. O Mariano é raiz mesmo, tá? Não é mais paixão. Bom, aí há outro exemplo aqui, devoção. Toda vez que você se coloca no papel devocional, toda vez que você faz uma oração, toda vez que você busca uma religião cristã, toda vez que você faz um ritual, e ritual é um saco, todo mundo acha isso, porque repete, pena que as pessoas não esquecem que a palavra-chave do proposital é repetição, e portanto faça rituais. Está aqui a devoção. Linhas objetos do azul claro até o branco, envolvendo toda a sua alma. E aí quem está próximo de você, que tem o mesmo jeitão, se sente atraído. Você brilha até semelhante, você faz coisas boas. Se você envolve uma aura amorosa, as pessoas que têm o mesmo jeitão vão se aproximar de você. As pessoas que estão ao contrário vão se afastar de você. Certo? Porque não tem tom, não tem comunicação, não tem harmonia, tá? A outra coisa, quando você está em oração profunda, olha que lindo o pensamento forma que você produz. Maravilhoso, você se joga para o alto, você se conecta aos mundos superiores. E logicamente, quando você se conectou com isso, espontânea vontade, a resposta está lá no ritual do serviço de cura. Leia lá. Está prontinho isso daí lá. Exatamente como se fala. O que eu estou explicando aqui é a técnica, a metodologia, é o porquê ele está lá e como isso acontece. Entendeu? Mas olha, lembre-se sempre, todos esses pensamentos fora têm cor e som. Todos. Certo? Então eles têm um som e têm uma cor. E aí na frente eu vou explicar cada tom, cada som, cada nota, qual é a cor que está relacionada, tá? Ok? Agora, vamos dar um exemplo de tudo isso com a cura de uma filha de uma mulher cananeia, foi uma cura à distância. Exemplo de fé, humildade, devoção, sem reservas, está lá em Mateus 15 e Marcos 7, está em 2 lugares na Bíblia, tá? Vou descrever aqui, vou ler aqui o que está escrito lá. Cristo Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Aí, eis que uma mulher cananeia, daquela região, veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então, os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Cristo Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Cristo Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Nós vamos falar aqui, é só algumas passagens. Esse negócio aqui dá para tirar um monte de coisa, tá? Tem porque é Tiro, porque é Sidônia, tem porque a mulher é cananeia, tem porque o Cristo falou desse jeito aqui, mas não vamos ver nada disso aqui não, vamos focar só no exemplo da cura, tá? Que foi uma cura à distância, né? Então, primeira coisa, você vê que a mulher é cananeia, então a mulher é pagã, é de uma religião diferente do que Cristo Jesus professava, vibrava em outro tom. Marcos, essa aí é uma passagem de Mateus, Marcos fala que essa mulher cananeia, ela adorava uma deusa lua, ela era uma pagã que adorava uma outra deusa, então ela estava em outro tom, em outra sintonia, se não cristão. Mas olha que interessante como que se processa mesmo sendo assim, né? Senhor, filho de Davi, mostra que apesar de vibrar no tom, ela estava passando para o tom cristão, tanto é que ela já sabia que o Cristo era o filho de Davi, certo? Muitos de nós não sabíamos que era o Cristo de Davi, que é filho de Davi. Tem muita gente da Rosa Cruz que não sabe que Cristo é filho de Davi. E o pior, tem muita gente da Rosa Cruz que sabe que Cristo é filho de Davi, mas não sabe o que isso significa, certo? Entendeu? Então, o fato dela saber que o Senhor é o filho de Davi é uma coisa muito importante, sabe? Ela
ela sabe do contexto da vinda do Cristo. E por que ele veio da ala de Davi e não da ala de outros antepassados. Certo? Tá ok? Outra coisa interessante é que a filha dela estava obsidiada por um espírito atrasado. Em Marcos ele fala de espírito atrasado. Então, nós estudamos aqui obsessão. Quando nós estudamos obsessão, lembra, a gente sabe que a obsessão ocorre por dois motivos: ou por um ser humano desencarnado, que é o espírito atrasado, ou por um elemental, que é uma onda de vida subhumana. Ela estava obsidiada por um espírito atrasado, tá? Isso tem uma conotação muito forte. A outra coisa interessante, olha só, a primeira solicitação dela, Cristo não respondeu nada, nada ele respondeu. Aí na segunda, né, socorre-me, ele tornou a responder, né, não fica bem tirar os pães, ou seja, só escreveu, só falou isso, mas não fez nada, certo? Você vê que aqui já tem a humildade dela, de falar assim, poxa, eu tenho que insistir, eu tenho que, né, eu estou sofrendo, é meu trabalho se dedicar, não é o trabalho do curador me atender, afinal de contas o sufoco está comigo, porque tem pessoas que pedem uma vez e falam, já pedi para Deus mesmo, vou pedir mais não, ele sabe, sabe nada, pô. Ele não tem que saber, tem que saber, somos nós que estamos sofrendo. Aí na terceira solicitação, né, quando ela falou assim, né, isso é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos, você vê que essa terceira foi revelando toda a sua evolução. O que é a evolução dela? Está revelando o seguinte, olha, eu sei que eu sou uma pessoa pagã, eu sei que você veio para salvar os que estavam perdidos, e eu não estava perdido, quem estava perdido eram os judeus. Eram os nossos irmãos e irmãs daquela época cristalizados, que estavam ali num sufoco tão grande que quase gerou segunda lua na terra. Então eu sei que você veio para cá, mas olha, o pouquinho de coisa que você me deu, cachorrinhos com migalhas, foi o suficiente para me levar a minha fé, para me tirar do meu paganismo para entender que você é o Senhor que está vivo. Olha que maravilha. Então ali ela demonstrou a sua sapiência. É diferente dela chegar lá e falar assim, ô Cristo, é o seguinte, eu sou pagã, mas eu sei que é seu filho de Davi. Então, como eu sou pagã, mas eu sei que vai ser filho de Davi, então eu mereço sua ajuda. Olha como eu evoluí, eu sou bom pra caramba, tá vendo? Não era para eu ser isso. Eu sou pagã, não tenho nada a ver com isso. Há a diferença da postura da pessoa. Humildade no seu termo mais consciente. Aí o Cristo falou, bom, agora sim ela se mostrou como é. Aí o que ela falou? O que ele disse? Como você tem uma fé ilimitada em mim, não deveria, porque o grau de evolução dela não precisava, força de vontade interna. Ela não teve a presença do Cristo pessoalmente. O Cristo não foi em Cananéia, ela saiu de Cananéia, porque em Cananéia não estavam os irmãos e irmãs que precisavam disso, certo? Olha, absolutamente essencial, fé, elemento dispensável para ocorrer os milagres. Pela fé, o Cristo fez a famosa coexistência, né? O Marcos diz que Cristo Jesus estava a quilômetros de distância de onde sua filha estava. Ele não teve qualquer contato anterior com essa menina. A menina foi curada por sua palavra. O que foi a cura nesse caso? Muito simples. Tirar a obsessão da menina. E nós vimos naquelas palestras que eu fiz aqui, como se tira a obsessão. Certo? É na base do poder da palavra. Primeiro, para você tirar a obsessão, você tem que conversar com o obsessor e com o obsidiado, para os dois resolverem um problema de vidas anteriores. Não é só chegar lá e expulsar a pessoa, porque se uma pessoa está obsidiada, é porque tem dívidas a pagar, as duas, uma com a outra. Como é que você paga uma dívida de obsessão? Eu falei aqui, começa com P e termina com O, e tem herdão no meio. Certo? Se não for o perdão, não resolve a dívida entre o obsessor e o obsidiado. O obsessor está obsediando o espírito, no caso do espírito atrasado, está obsediando aqui por ignorância, porque acha que em cima disso é que ela vai pagar todos os males que ela fez. E o obsidiado está sendo obsediado pelo obsessor porque em vidas passadas não perdoou a dívida pendente. Então, o que o curador faz nesse trabalho? Chama o obsessor obsidiado, conversa com os dois e chega a um bom termo no seguinte: vocês têm que se perdoar. Se vocês não se perdoar, os dois vão para o buraco. É assim que acontece a cura.
Certo? A cura não acontece do tipo, sai de reto, Satanás, sai desse corpo que te pertence. Não. Por quê? Porque a dívida é dos dois. Entendeu? O obsidiado é tão culpado quanto o obsessor. Não é o obsessor só que é culpado. Nós vimos isso nas palestras que eu falei aqui, vimos? Acho que vimos, né? Muitas vezes, inclusive, tá? Os dois estão errados, né, senhor? Oi? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Por isso Você que tem que ser o mediador, né? Por isso que tem que buscar o perdão dos dois. Os dois, um tem que perdoar o outro, porque senão não vai continuar. Olha, Eamon Baker, que é um outro autor interessante da Rosa Cruz, ele fala o seguinte: todo relacionamento, com qualquer um que você tiver, papai, mamãe, tio, titia, ex-mulher, ex-marido, marido, mulher, ex-namorado, namorado, sei lá o quê, só termina com amor. Se não terminar com amor, ele não terminará, ele gerará. Então, o que você tem que fazer? Amar aquela outra pessoa. Se a outra pessoa vai te amar ou não, não tem ela. Entendeu? Você faz a sua parte. Deixa ela. Se ela não quiser te amar, não tem problema nenhum. Mas você expressa esse amor. Mas como eu vou expressar esse amor de eu te amo, te amo, te amo? Não. Expressa desejos. Expressa que nós vimos aqui a força do pensamento fora. E deixa ela se virar. Você não é dono da evolução dela. A vida é dela. Faça a sua parte. Se ela fizer a parte dela, lindo. Se ela não fizer, pode ter certeza. Se você fizer a sua parte e ela não fizer a sua parte, você não encontrará nessa pessoa nas outras. Você aprendeu a lição. Ensina seus filhos. Pessoal, muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz e até a próxima apresentação. Muito obrigado.